Ele não faz a piada porque ele é racista e ele quer humilhar o negro. Eu não gosto de deficiente e ele quer humilhar o cadeirante. Não. Mas vamos falar de um tema que você gosta, cara. Lei One Piece? anti-Oruan. Ah, droga. Lei anti-Oruan. A lei anti-Oruan... Bom, tu tá intimamente envolvido nesse... Sim, quem apresentou no Congresso fui eu. Quem teve a ideia primeiro foi a Amanda, que é a nossa Amanda Vitorazzo, que é a nossa vereadora na Câmara Municipal. Ela apresentou em nível municipal e eu apresentei em nível federal. Isso daí? O que motivou é o seguinte, eu vou até colocar um histórico aqui pra você. Recentemente nós tivemos uma operação do Ministério Público de São Paulo contra o PCC chamada Operação Grito Falso. Essa operação descobriu que o PCC ele tem divisões, por exemplo, ele tem divisões das gravatas, que são dos advogados, que são dos juízes, dos promotores, que o PCC pagou cursinho, o cara foi lá, se formou e ele trabalha pra facção. Tem a divisão dos jalecos, que é enfermeiro, farmacêutico, médico, cirurgião, que é pra tratar de membro do PCC. E eles descobriram que tem a divisão também de mídia, ONGs, né, que inclusive a operação chama-se Grito Falso por causa de um documentário do Netflix produzido por uma ONG do PCC, que chama-se O Grito, e eles descobriram uma divisão de propaganda do PCC. Uma divisão para produzir filme, para produzir música, para destruir reputação de juiz, promotor e policial que combate facção criminosa. E nesse contexto, nós temos, né, pessoas como o Oruan que abertamente cantam o hino do Comando Vermelho, enquanto membros do Comando Vermelho levantam seus fuzis e dão tiro pro alto. Isso já é crime. Isso é apologia ao crime. Só que ninguém levantava esse assunto. Tanto ninguém levantava esse assunto que durante décadas isso sempre foi apologia ao crime. Mas nunca teve uma operação da polícia ou do Ministério Público contra essa apologia. Agora nós tivemos depois do furdunço que a gente fez no debate com a Lei Anti-Oruan. Por quê? O que a Lei Anti-Oruan faz? Ela não cria apologia ao crime. Ela basicamente diz o seguinte: se um cantor, um artista, no seu show faz apologia ao crime, ele não pode ser contratado pelo poder público. É essa a proposta. Pelo poder público. Isso. Tá, se eu, como contratante privado, contrato o Oruan e ele faz o que ele quiser fazer... Se você, quer aqui no Flow fazer apologia ao Comando Vermelho e financiar a apologia ao Comando Vermelho, você financia, né? Ou agora, o Oruan vai continuar cometendo apologia e respondendo criminalmente por isso. Entendi. Eu então, sei que você tem esses gostos e tal, mas assim, né? Então, basicamente, o que a gente tá falando é que uma prefeitura não poderia contratar o Oruan caso ele... mas assim, isso aí, como é que vocês fazem pra medir isso? Ele precisa ir lá e cometer o crime e aí vocês vão pra cima? Cometer, sei lá, apologia ao crime, igual você tá dizendo? Ou já é meio pre-crime? Não, tem duas maneiras. Uma é, tipo assim, no set list dele, tem lá o MC Orelha lá com o hino do Comando Vermelho, né? O 2, ele é contratado, não está no set list dele, mas aí no meio do show ele canta, pois muito bem, ele vai ter que indenizar, vai ter que devolver o dinheiro e ainda pagar a indenização pros cofres públicos por ter feito. Entendi. Coisa que hoje ele não precisa. Isso significa, então, que você não tá dizendo que ele não pode cantar o que ele quiser. Você tá dizendo que em shows que o poder público contrata, ali ele não pode cantar o que ele quiser. Ele pode cometer apologia ao crime. Ele pode. Não, ele não pode. Ele não pode. Em shows contratados pelo poder público. Na verdade, assim, o raciocínio é o inverso. O poder público não pode contratar espetáculos que façam apologia ao crime, é isso. Tá legal, mas assim, pode ser que você contrate já que a gente tá me usando como exemplo, você me contrate pra eu pra eu cantar meus funk lá. E aí, quando eu for cantar os meus funk lá, eu canto o hino do Comando Vermelho, por exemplo. E a gente meio que não combinou isso. Aí eu tenho que, por essa lei, te devolver o dinheiro. Isso. E ainda pagar uma indenização. Isso. Porque tava combinado que eu não ia fazer isso. Exato. Entendi. Tá. Não tem a ver com você nunca mais pode falar isso. Não, na verdade sim. Hoje ele não pode falar isso, né? Hoje isso já é apologia ao crime. Tanto que o Poço do Rodo foi preso por isso. Não foi a gente que inventou a apologia ao crime, né? Porque aí, um dos argumentos mais burros que eu vejo contra é o seguinte: mas o que é apologia ao crime pra você? É você que define? Não sou eu, meu filho. A lei diz que apologia ao crime é você incentivar alguém a cometer um crime. Isso tá lá há muito tempo já, né? Pô, vai fazer 80, 90 anos o nosso Código Penal já. Ele tá lá, não fui eu. Entendi. Bom, não exatamente nessa linha, mas levando em consideração shows e o que pode e o que não pode ser dito, o que tu acha lá da prisão decretada do Léo Lins? Acho que num show, né?
Ele não está fazendo apologia ao crime. Não. Ele está... Porque qual que é a jurisprudência brasileira, né? Quais são as decisões dos tribunais? Pelo menos até agora, antes dessa decisão contra o Léo Lins. Mas essa decisão ainda não foi tomada por tribunal. Foi juízo de primeiro grau, então Sim, temos tem muita ainda... coisa para acontecer. Temos esperança ainda de que vai ser derrubada. Por quê? Discriminação, racismo, né? E racismo... Pela lei, não é só cor, né? Racismo é contra idoso, racismo é contra gay, racismo pela lei, isso é, né, a definição de racismo. Todo crime, ele precisa ter dolo. A regra é que o crime precisa ter dolo, né? No Código Penal, se tá escrito lá, matar alguém, vamos supor que não tivesse a modalidade culposa, o homicídio culposo, que é o homicídio sem a intenção de matar, né? Que é diferente. É que eu lembrei do homicídio guloso. Homicídio guloso, isso eu não conheço, não. Isso é tu que comete? É aquele sem a intenção de mamar. É um retardado. Tá. Bom, mas existe o culposo. Não, existe. Calma, deixa eu explicar. No Código Penal... Quando tem um crime, né? Vamos supor, furto. Tá. Subtrair coisa alheia móvel. Isso é furto, né? Se tá escrito dessa maneira, pressupõe dolo. Eu preciso querer furtar o seu bem. Não existe furto culposo. Se eu, por exemplo, saio daqui, pego a sua caneta, levo pra casa, porque eu pensava que era minha caneta, isso não é furto. Por quê? Porque eu não tive a intenção de te furtar. Vamos supor que existisse modalidade culposa. Aí sim eu poderia ser responsabilizado, mas entendeu o legislador e eu acho sabiamente que, furto culposo é sacanagem, né? O cara não quis, levou pensando que era dele. Muito bem. Racismo, discriminação, pressupõe dolo. Não existe modalidade culposa, né? Ou seja, eu preciso querer tomar aquela atitude pra te privar de direitos porque você é gay, porque você é negro, porque você é trans, porque você é idoso, porque você é deficiente. Eu preciso querer te privar de direitos, te discriminar por causa da sua condição. Não existe modalidade culposa. Se eu, sem querer, se eu, sem a intenção, né, cometer aquela conduta que está prevista, né, no Código Penal. Tá. Com esse entendimento, qual que é a jurisprudência? A jurisprudência entende que aí entra um negócio chamado animus jocandi. O animus jocandi é a intenção de fazer uma piada. Em havendo o animus jocandi, a intenção de se fazer uma piada, a piada com negro, gay, deficiente, etc., se tem o intuito de fazer rir, não é discriminação, porque não tem dolo. O Léo Lins, ele não faz a piada porque ele é racista e ele quer humilhar o negro. Eu não gosto de deficiente e ele quer humilhar o cadeirante. Não. O negro escolhe ir ao show dele porque sabe que ele vai contar aquelas piadas e se sente incluído com aquele show. O cadeirante vai no show dele porque sabe que ele vai contar aquelas piadas, se sente incluído com aquele show. Inclusive, são vários os depoimentos de pessoas que ele próprio rola como testemunha no processo e dizem, não, eu sou cadeirante, eu vou lá mesmo pra ser zoado. Porque eu sei que se eu for no outro show, o cara vai ficar com medo, né? Porque, né, vai me excluir e eu vou me sentir excluído e mais discriminado ainda, né? Pela minha condição. Eu vou pro show dele justamente pra me sentir incluído. Então não tem dolo. Se não tem dolo, não tem crime. Então minha opinião é clara, assim, pela legislação atual, não faz sentido o Léo Lins ser preso. Tá. Quando a gente... O animus jocandi... Qualquer coisa poderia... Por exemplo, então se eu tô num show de piada dentro de um teatro de comédia ou num comedy club, qualquer coisa assim, tudo que eu falar ali tá incluso ou tá incluído no que a gente consideraria o animus jocandi. Sim. Isso significa que mesmo que eu propague isso pela internet, eu não deveria ser condenado por um crime. Não.